Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede. Maravilha demais, temos que ser muito gratos ao nosso Pai, por nos conceder mais um dia. Está sempre nos orientando, através da palavra dele, sempre querendo que a gente ande em seu caminho, pois ele é um Deus que zela por nós. Basta que a gente dê ouvido, E hoje eu queria falar uma mensagem sobre isso. Muitas das vezes Deus nos revela, o que está para acontecer, é algo que a gente tem que se atentar. Às vezes a gente tem um sonho e pensa que é apenas um sonho, mas às vezes é Deus nos falando de algo, que a gente tem que vigiar, algo que está para acontecer. Existe coisa que a gente não tem nem como, evitar. Palavras sumidas aqui. Tem coisas que a gente não consegue evitar, mas mesmo assim Deus nos avisa, E outras dá para a gente evitar. Quantas das vezes Ele nos dá sonho, Nos avisando de algo que a gente tem que vigiar e a gente às vezes esquece daquilo ali e acontece algo. Mas antes, queria pedir aos amados que nos ajudassem, curtindo, compartilhando, os que não são inscritos se inscrevendo. Dê uma olhada lá, vê se você é inscrito. Se não for, se inscreve, acione o sininho lá. Todos os dias, 5 horas da manhã, tem uma nova mensagem. Aqueles que quiserem estar sempre ouvindo, todos os dias é colocada uma nova mensagem, sempre baseada na Bíblia, é um versículo que a gente usa e pede ao nosso Pai que nos oriente na palavra que seja falada aqui. E eu quero aqui deixar alguns versículos falando sobre isso, que o nosso Deus, ele fala conosco, muitas das vezes através de sonhos, às vezes visões, às vezes ele põe alguém para falar conosco e a gente às vezes não ouve, E aí acabamos acontecendo alguma coisa na nossa vida porque não demos ouvido. E eu queria ler, encontra-se em Jó, capítulo 33, vou ler do 14 ao 18, e diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha essa palavra, Uma palavra onde está dizendo que o nosso Deus nos avisa de muita coisa que podem acontecer na nossa vida, muitas das vezes através de sonhos, visões, e muitas das vezes a gente não dá ouvido a isso daí, não dá ouvido a esse sonho, pensamos é apenas um sonho, nos levantamos, às vezes esquecemos até de orar pelaquilo ali, e vamos trabalhar, vamos viver a nossa vida doidado, esquecendo daquele sonho, que às vezes é uma visão de Deus, Deus te avisando que vai acontecer alguma coisa, e a gente não para pensar naquilo ali, que devemos orar, mas principalmente vigiar. Eu já falei em outro vídeo aqui, vou citar como exemplo a minha vida mesmo. Uma vez eu tive um sonho, que eu caía de buraco abaixo com o carro. E levantei, orei, mas não vigiei, Saí de casa e esqueci do sonho. Fui embora. Quando chegou logo embaixo, andei uns 5 quilômetros, eu sofri um acidente. Então eu poderia ter evitado aquele acidente se eu estivesse vigiado. Orar eu orei, mas eu não vigiei. Não foi culpa minha, mas eu poderia ter evitado aquilo ali porque Deus já havia me avisado. E depois daquilo ali eu passei a me orientar mais, prestar mais atenção em sonho. E outra vez sonhei novamente com um acidente, onde vinha um carro cortando na contramão. E naquele local que eu tive aquele sonho, como eu fui já vigiando, eu orei, vigiei, realmente havia um carro na contramão. E Deus me livrou daquele acidente porque Ele me avisou antes e eu vigiei.
essa é a importância, né, da gente ouvir a voz de Deus, né? Se Ele nos deu o sonho, se alguém chegou para a gente ali e falou aquilo ali, a gente tem que dar ouvido, né? Eu conheço uma história também, aquela muito trágica até, de um rapaz, né, onde chegou uma senhora na casa dele e falou com ele: então, você não vai numa determinada festa que está acontecendo em tal lugar assim assim, que o inimigo preparou um laço para você. E aquele rapaz não deu ouvido, né? Chegou à noite, entrou no carro, foi para aquela festa. Quando chegou lá, o inimigo realmente tinha preparado um laço para ele. Veio um outro rapaz, deu acho que 3 tiros na época nele, matou ele. Mas porque ele não ouviu a voz de Deus, né? Deus muitas das vezes está nos falando, né, que pode acontecer algo, que pode estar vindo uma tragédia, e a gente não para se atentar, né? Às vezes até oramos, mas não vigiamos. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que estar vigilante, porque o nosso Deus, ele nos avisa para nos livrar, né? Aquilo ali está preparado, mas o nosso Deus nos avisa. Basta que a gente ouve, evita algumas coisas, né? Se teve um sonho de algum acidente, alguma coisa assim, analisa direitinho, né? Anda com mais cautela, vigia, porque se Deus avisou, vai acontecer, né? Eu ultimamente mesmo tenho tido muitos sonhos que vêm acontecendo, né? Às vezes sonho bobo, onde um simples fato, uma coisa pequena, mas que é uma fórmula que Deus vem me mostrando, que Ele fala comigo através de sonho, né? Então eu passei a ser mais vigilante, né? Eu não só oro, mas vigio, porque muitos, se Ele está me avisando, é porque tem como eu evitar aquilo ali, principalmente quando é comigo. E outros ele me avisa, né, que vai acontecer, e que assim, às vezes não tem o que eu fazer, a não ser a gente orar, né, e pedir a ele que livre, mas muitas das vezes não aparece nome de pessoas, a gente só sabe que vai acontecer algo. E aí quando acontece, você se lembra, Deus me avisou lá atrás, né? Mas não é para que a gente fique apavorado, jamais. Nosso Deus nos avisa para nos livrar, né, de alguns problemas. É o que diz até aqui no, vou ler o 17 e o 18, que diz: para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Porque às vezes estamos sendo muito soberbos, estamos dando atenção no nosso Deus, estamos fazendo coisas e Ele nos avisa para que isso não aconteça. E aí vem o 18: para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, né? Quantas das vezes nosso Deus nos avisa coisas para nos livrar da morte mesmo, né? Ou nos livrar do sofrimento. Então temos que dar ouvido, né? Temos que ouvir o que nosso Deus está querendo falar, porque se Ele está revelando em sonho, alguns sonhos não acontecem, mas é bom a gente observar, que muitas das vezes é Deus querendo falar conosco e a gente tem que se atentar, né? Se for com alguém, é bom a gente orientar aquela pessoa, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe antes mesmo de acontecer, e às vezes Ele quer nos avisar até para não acontecer, ou se acontecer para que a gente já esteja, né, ciente que aquilo ali vai acontecer. Eu queria até deixar aqui, não sei se, né, é algo que vai acontecer, mas essa noite até tive um sonho, né, um sonho que não é muito agradável. Onde eu tive um sonho onde eu vi um avião, né, um avião ali branco, com a cauda vermelha, parecia ser até um avião da TAM. E assim, ele voava muito baixo. Ele estava voando muito baixo, fazendo muito barulho, e várias pessoas olhando aquilo ali, preocupadas de cair em cima das casas. De repente ele ia no meio de um mato e caía, né, e formava aquela grande explosão. Existem sonhos que a gente tem, que às vezes não quer dizer exatamente que é o caimento de um avião ou daquela coisa específica que você sonhou, né? Por isso que existem pessoas que revelam sonho, que você tem sonho e tem alguém que revela aquilo ali. Ela vai e fala: não, isso aí quer dizer isso, isso. Que às vezes você mesmo não consegue ter uma visão do que é. Mas existem pessoas, desde os tempos passados, né, quantas revelações tiveram, né, na própria Bíblia, de pessoas que tinham sonho
E aí tinha que vir outras para revelar o que queria dizer aquilo ali, né? Então, às vezes Deus te avisa que vai acontecer algo e você tem que estar atento, porque às vezes não é exatamente o que você sonhou, mas vai acontecer alguma coisa baseada naquilo ali. Então, às vezes, precisa de uma interpretação. E eu tive esse sonho, e assim, aí a gente, né, pede a Deus, ora, né, que às vezes é para acontecer alguma coisa, ou não é para acontecer também, é Deus quem sabe. Mas alguns sonhos a gente tem, né, que nos atentar, porque muitas das vezes a gente só fala com as pessoas depois que acontece, né? Fala, mas eu tive essa revelação, só não falei com ninguém, né? E agora que aconteceu a pessoa fala. Mas muitas das vezes a gente tem que falar antes de acontecer. Então que fiquemos atentos, possamos estar sempre nos guardando, né? Olhando para a gente, o que a gente está fazendo. E o principal é pedindo ao nosso Deus que nos livre, né? Nos livre dos problemas, mas que a gente vigie também, né? Se tivermos um sonho, que a gente possa estar orando e vigiando, né? Analisando aquilo ali, se for algo para ser corrigido, que a gente corrige e andemos atentos, porque o nosso Deus ele só quer nos avisar para nos livrar, né? Não é jamais para nos castigar, não, é para nos livrar e para que a gente corrija. Então que a gente possa estar, né, mais atento ao que o nosso Deus quer nos falar, né? Se chegam pessoas falando coisa para você, se atente, né? Que muitas das vezes Deus usa pessoas para falar e às vezes vai usar através de sonhos. Então que a gente esteja atento ao que o Deus, nosso Deus quer falar conosco, até para que não esperemos acontecer o problema para depois a gente falar, mas eu sonhei. E algumas pessoas não têm nem essa oportunidade, porque às vezes Deus revelou para ela, ela não vigiou e perdeu a vida. Essa é a mensagem de hoje. Fiquemos atentos, né? Quando o nosso Deus quiser falar com a gente, que a gente nos oriente na palavra dele e siga, né, no caminho dele, sempre ouvindo, botando no coração e vigiando. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser um Deus que muitas das vezes nos revela, Senhor, o que vai acontecer, até para que a gente possa estar nos livrando, né, saindo fora daquele problema e nos corrigindo. Eu agradeço por tudo que o Senhor faz em cada vida, e peço que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, né, se o Senhor vem falando com elas, que elas possam estar se orientando na sua palavra, até para que possa estar resguardando a sua vida e a sua alma. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe.